Bom, pessoal, boa tarde, né? Estamos aí em mais um encontro da REA, Rede de Estudos Astrológicos, dando continuidade aí aos nossos estudos um pouquinho mais monográficos em astrologia tradicional e dando continuidade depois aí de umas férias, por assim dizer, desde o final do ano para cá, né? Um mesinho e meio em que a gente não fez transmissões. Como a gente estava mencionando antes, a gente está falando agora de astrologia mundana e eu acho que hoje a gente tem um encontro razoavelmente rapidinho, porque o tema é bem fechadinho, bem específico e bem direto. Casas zodiacais em astrologia mundana, né? Quem já acompanha lá, né, o canal, que por enquanto é a minha página pessoal, propriamente dita de astrologia, a gente já teve uma série de encontros do REA falando sobre casas zodiacais de forma geral. E hoje a gente vai falar sobre casas zodiacais só sobre o lado da astrologia mundana, né? Quem tiver interesse, procura o site astrologiapv.com.br, procura o Facebook Astrologia PV, né? Astrologia Paulo T. Vasconcelos, também, que lá que a gente costuma fazer os anúncios e avisos tanto do REA quanto de outras coisas, né, de outros eventos. A gente tem aí um grupo de exercício semanal de meditação aberto, que não tem que ter nenhuma espécie de pagamento ou vínculo ou coisa do gênero. E também vai ter outros eventos que são um pouco mais específicos, né? Por exemplo, a gente vai ter um curso de astrologia em Piracicaba, presencial, nos dias 20 e 21 de março, e depois vai ter ainda um curso pela internet, né? A Cris perguntou se o exercício de ontem ficou gravado, e ele vai para o YouTube. Normalmente ele não é gravado, normalmente ele não vai para o YouTube, tá? Ele é um tipo de conteúdo que eu não sei se cabe muito bem para disponibilizar e para abrir para ficar rolando geral, né? Mas o Oswaldo pediu para saber se eu podia gravar e eu estou pensando em gravar os próximos em áudio e deixar em algum lugar disponível para vocês, tá? Provavelmente no fórum, que tem aí uma página do fórum do Google Drive, que a gente segue, onde a gente costuma postar as coisas um pouco mais monográficas e as coisas que eu efetivamente não quero que saiam rolando aí pela internet com a minha cara, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês da apresentação. Aqui. Deixa eu só confirmar uma coisa. Ok, não. Tudo certo. Vamos falar então de casas zodiacais em astrologia mundana. Na astrologia mundana, as casas zodiacais possuem sentido específico, tá? Porém, análogo aos sentidos tradicionais. Dá para entender, tem uma certa lógica, tá? Existe uma certa polêmica, eu não sei se polêmica é a palavra correta, porque é uma dúvida minha, né? E eu não acredito que as pessoas elas discutam isso tanto. Na verdade, eu nunca vi ninguém discutindo isso diretamente como uma coisa extremamente importante. Tem gente que faz as análises de astrologia mundana e, repetindo, para quem eventualmente está chegando agora, né? Astrologia mundana é a astrologia voltada para os grandes movimentos históricos e sociais, tá? Tem uma certa polêmica em que as pessoas usam os planetas como representantes, como a parte mais relevante da astrologia mundana. Então, por exemplo, o Sol representaria o governante, né? Por outro lado, tem gente que fala que as casas possuem um significado
mais específico, tá? Mais próprio. William Ramsay, que é a bibliografia dessa série do Rea, tá? No livro chamado Astrologia Munda. É um livro que está em domínio público, que é razoavelmente fácil de achar pela internet, tá? Acredita que as casas são significadores específicas, mas os planetas podem ser significadores de forma geral, tá? Então, a análise da astrologia mundana seria muito semelhante à análise da astrologia horária. Como é que funciona a astrologia horária? Ah, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber qual vai ser a situação para o presidente agora. Eu abro a carta natal, procuro a casa que representa o presidente, que é a casa 10, tá? Vejo em que signo está a cúspide da casa 10. Por exemplo, se a cúspide da casa 10 estiver em Virgem, a gente tem como significador Mercúrio, né? E aí a gente procura ver como é que Mercúrio está. Se Mercúrio estiver atacado, né, por algum planeta maléfico, por exemplo, Saturno e Marte, especialmente, é uma situação ruim para o presidente, né? Isso mostraria que o presidente está em uma situação ruim. Se Mercúrio estiver bem posicionado, junto com Júpiter, em um domicílio, em uma exaltação, significa que é uma situação boa para o presidente. Vamos imaginar que eu não quero falar do presidente, eu quero falar do povo, né? O povo é representado pela casa 1. Aí a casa 1, a cúspide da casa 1 está lá em Touro. O regente de Touro é Vênus. Aí eu vou atrás de ver como é que Vênus está. Esse é o mecanismo básico e mais corriqueiro da astrologia mundana, né? É assim que você avalia. Lembrando que a astrologia mundana trabalha com as entradas do Sol em estações, tá? Não tem nada a ver com o ano civil, não tem nada a ver com o calendário civil, é as estações. Então, por exemplo, eu quero saber como que vai estar a situação do presidente nesse outono. Eu levanto a carta do ingresso do Sol no outono, no hemisfério sul, no caso, que é onde a gente está, né? E avalio como que vai estar em termos de astrologia mundana. Beleza? Resumindo, esse primeiro começo, tá? Para mim, preferência pessoal, ao invés de olhar para os planetas, eu prefiro olhar para as casas. E por que eu prefiro olhar para as casas ao invés de olhar para os planetas? Lembra que eu falei que a astrologia mundana trabalha com as entradas do Sol nas estações? No hemisfério sul, o outono, né, começa quando o Sol entra em Áries. E o Sol entra em Áries, Áries é a exaltação do Sol. O que isso significa? Isso significa que, em tese, todo outono o Sol vai estar exaltado. Significa que todo outono aqui no Brasil o presidente vai estar bem? Isso não faz sentido, na minha opinião, pelo menos. Então, eu prefiro trabalhar com um sistema que seja mais aberto e seja mais mutável. Sendo mais aberto, sendo mais mutável, é mais fácil você ter variações e situações boas e ruins. E isso é uma parte central do livro do William Ramsay, né? Do Astrologia Munda. Ele critica as pessoas que não autorizam, não aceitam que o significador do Sol, ou melhor, o significador do governante esteja aflito, esteja exilado, esteja com alguma espécie de problema.
Eles falam que não, ele não deve ser usado se estiver aflito. Só que coisas ruins acontecem, inclusive para o presidente. De certa forma, especialmente para o presidente. Então, não dá para você evitar esse tipo de situação ruim e levando em conta que ela acontece, é melhor que ela seja calculada, né? É aquela coisa. O impeachment da Dilma aconteceu. E se eu não me engano, se eu não estou enganado em termos de protocolo, de começo do processo, ele foi um processo que começou no começo do ano de 2015, se eu não me engano, 16, na verdade, e terminou com o impeachment no final de 2016. Ah, então ela deveria estar bem naquele outono? Não estava. Não estava, ponto. Não estava. Então, eu, pessoalmente, prefiro olhar para as cúspides das casas, tá? E aí o significado das casas como um todo. Casa 1, o povo em específico e o país em geral. Condições gerais de felicidade ou de penúria na nação, tá? Eu acho isso pessoalmente interessante porque na astrologia tradicional, a casa 1 simboliza o corpo, né? O corpo e a vitalidade como um todo. E aí, quando a gente tem a casa 1 representando o povo, a gente tem a casa 1 mostrando que, olha, o povo é o corpo da nação. Governante é a cabeça? Pode ser, né? O que seria um sinal meio ruim para a gente, né, na atual situação. Mas não vem ao caso. E aí, se vocês olharem, a gente mostrou no encontro anterior, se eu não me engano, que está lá no YouTube, que em 2020, o ingresso do Sol em Áries colocava Saturno e Marte em conjunção com o ascendente. Ou seja, o povo estava tomando Saturno e Marte na cabeça. Ah, Júpiter estava lá no meio? Estava lá no meio. Isso melhora, né? Inclusive é um ótimo sinal, porque no ano de estouro da peste negra, você também tinha Marte e Saturno aspectando o ascendente na entrada do ano. E você não tinha Júpiter, né? Então, Júpiter, que é um benéfico, que aparece para dar uma aliviada, para dar uma ajudada, naquele caso, não estava e deu a peste negra. No nosso caso, Júpiter estava e deu Covid, né? É uma peste? É uma peste. Mas é bem melhor do que a peste negra, comparativamente, né? Ou, pelo menos, a gente está mais preparado para responder a isso, né? Casa 2. Significado. Bens e finanças da nação, tá? O dinheiro da nação em geral. Pode representar especificamente fazenda pública, banco central, bancos privados, mercado de ações, instituições financeiras, mercados financeiros e comércio, tá? Quando a gente daqui a alguns encontros for falar de astrologia financeira, provavelmente a gente vai derivar muito disso, né? É um interesse bem grande que eu tenho de estudo e provavelmente a gente vai trazer para o REA como um outro estudo monográfico a esse respeito, tá? Outra coisa, a casa 2 em astrologia horária, ela tende a representar os seus créditos, tá? Na astrologia mundana, simboliza os créditos da nação perante outras nações. Ibn Ezra colocava as reservas de comida da nação nessa casa, tá? Pode estar relacionado com o dinheiro da nação? Pode.
Tem gente, eu não concordo com isso, tá? Que diz que a casa 2 representa o quanto de comida você tem acesso na sua infância, na sua vida, etc e tal. Eu acho estranho, tá? Mas tenham isso como uma referência, saibam que existe. Perguntas sobre casa 1 e casa 2? Não? Vamos lá. Não, sem perguntas aqui no chat. Casa 3. Notícias, propaganda nacional, imprensa, correios e meios de comunicação em geral, tá? Sistemas de transporte, rodovias, ferrovias, tráfego. Sistema educacional relacionado a crianças, tá? E opinião pública, liberdade de opinião. Nessa primeira parte dos significados da casa 3, tá? Está extremamente relacionado com os temas da casa 3 na astrologia natal, em astrologia tradicional. Então, quando você fala que a casa 3 simboliza notícias, cartas, tá aqui. Propaganda nacional, imprensa, correios e meios de comunicação em geral, sistema de transportes, rodovias, ferrovias, tráfego, sistema educacional, tá? Todas essas coisas. Quando a gente fez a análise do ano de 2021, tá? Especialmente o primeiro trimestre, a gente mencionou que tudo indicava que a imprensa faria um trabalho de oposição e de ataque ao governante, tá? À autoridade. Eu, pessoalmente, não estou vendo isso acontecer, tá? Porém, eu estou vendo uma razoável oposição dos professores e das escolas à reabertura das escolas, né? Então, ao que tudo indica, o que eu analisei como imprensa se opondo ao governante, não aconteceu. Mas, ao que tudo indica, escolas se opondo ao governante, está acontecendo. Né? Essa é o drama da astrologia mundana e as dificuldades de você fazer uma previsão. Ah, aqui tem a casa 2. A casa 2 significa notícias, propaganda nacional, imprensa, correios, meios de comunicação, sistema de transporte, sistema educacional, opinião pública, liberdade de opinião. E percebam, né? A gente teve aí também um evento interessante de um deputado preso, literalmente, em virtude de uma opinião proferida. Essa opinião é crime ou não? Não cabe a mim decidir. Ela é, no mínimo, estúpida, né? Porém, é uma crítica que gerou uma prisão. A piada que o pessoal fez na internet, né, e que eu fiz uma pequena crítica, foi: o deputado defendeu a volta do AI-5, recebeu uma amostra grátis do que era. Legal, ok. Agora a pergunta: você está criticando o deputado ou você está criticando o STF? Porque o que você está falando é que a decisão do STF foi uma amostra grátis do AI-5. É um problema. Então, apesar da gente não estar enxergando forte, com clareza e de forma explícita uma oposição da imprensa ao governante, a gente está percebendo nesse primeiro trimestre uma oposição das escolas aos governantes e uma espécie de tensão em termos de expressão, liberdade de opinião, né? Então, o que eu achava que era o mais fácil, que era a imprensa representar a oposição, não aconteceu. Aconteceu o mais difícil.
né? Representa também nações vizinhas e documentos relacionados a tratados internacionais. Muito específico, muito pontual, e a gente teria que avaliar aí como é que estão as relações internacionais do Brasil com as nações vizinhas. Não estou vendo muito disso, notoriamente porque o Brasil está em uma... Acho que talvez o mundo inteiro, né? Porque o foco está na questão da pandemia, está no coronavírus, não está em criar e manter relações comerciais e diplomáticas. Mas isso está um pouco apagado. O que não é tão verdade quando a gente fala de questões de opinião pública, liberdade de opinião, imprensa e notícias. Tá? Casa 4, significando proprietários de terras, lavradores e lavouras, agropecuária, mineração e mercado imobiliário, suprimentos subterrâneos, a cidade e seu prefeito, opositores do rei, rei no caso para os astrólogos de séculos atrás. Hoje, a nossa autoridade é o presidente, então são opositores do rei. Aí tem algumas coisinhas legais para falar, né? Primeiro, primeira parte desses significadores. Estão relacionados diretamente, tá, com os temas da Casa 4. E a Casa 4 está relacionada explicitamente e diretamente com a terra, tá? A terra em que você pisa, a terra em que você cresce. Sua casa, sua fazenda, suas propriedades de terra, tá? E tudo que está relacionado a ela. O que está enterrado nela, o que nasce dela, etc, etc, etc. Tá? Todas essas coisas estão relacionadas com o tema da terra, da propriedade imobiliária. Por outro lado, está relacionado com a cidade e o seu prefeito. Tá? Então, a terra, a Casa 4, é um significador da autoridade daqui, de onde eu estou, da minha terra, de onde eu moro, né? O meu prefeito. Por outro lado, a autoridade distante é o presidente, o rei. Né? Isso trazendo para os temas dos nossos dias. Isso significa que o prefeito é sempre o opositor ao rei? Porque, afinal, o Dória é uma oposição, talvez a maior oposição ao Bolsonaro atualmente, né? Ou pelo menos a mais vocal. Né? Não. Nesse caso é interessante porque é uma coincidência feliz no sentido de que é engraçada de ver, infeliz no sentido de que pode confundir o estudante. Porque a Casa 4, ela é a casa dos opositores do rei em se tratando de uma casa derivada, tá? Ela é a casa daqueles que estão contra o rei. É a casa 7 derivada da casa 10. A gente já falou disso nos outros réa. Deixa eu ver o que a gente tem aqui no chat. Também o idiota do... Opa, bom. Alguém fez uma referência ao prefeito da cidade onde mora, né? Fazendo uma colocação não muito elogiosa a ele, né? Então, representa os prefeitos, porque é a autoridade daqui, é quem é, entre aspas, tá, gente? Muitas aspas aí, o dono das terras em que nós estamos. Isso era muito verdade na Idade Média, não é tão verdade atualmente. Mudou a realidade social, a gente tem que avaliar a nova realidade com cuidado e com atenção, tá? Então, é a autoridade local ou aquele que se opõe à autoridade maior,
tá, suprema não, maior é errado por causa da divisão de poderes, né, da estruturação do executivo em União, estados e municípios. Então, não dá para falar quem é maior, quem é menor, porque são competências específicas. Mas dá para falar que é a autoridade sobre o geral. Ok? Gente, dúvidas, casa 3 e 4, alguém quer comentar alguma coisa? Acredito que não. Então, vamos continuar aqui. Casa 5, né? Ela representa os recursos da cidade. Então, ela é a casa 2 da casa 4. Ela também representa a indústria do entretenimento. Representa parques, galerias de arte, influência sobre as crianças, taxa de natalidade, questões envolvendo crianças, a visão da sociedade, do país, da nação sobre o sexo e a promiscuidade. Tá? Vamos lá. Quais são os temas da casa 5 na astrologia tradicional, dentro da carta natal, da astrologia natal? Diversões, sexo, filhos, tá? São as palavras centrais disso. Diversões, sexo, filhos. A forma como eu gosto de interpretar a casa 5, e é muito pessoal minha, é aquilo que você faz quando não tem mais nada para fazer. Como assim? Ué, o que você tem que fazer? Quais são as suas responsabilidades? O que você se comprometeu a fazer? Né? Existe uma série de coisas que são obrigações e responsabilidades profissionais, familiares, conjugais, etc. e tal. E quando você cumpriu as suas obrigações, você quer se divertir. Você faz aquilo que você gosta de fazer. Nossa, não tenho nada para fazer, vou ler um livro. Entra com uma diversão. Ah, amor, já terminou de trabalhar? A casa está limpa? A gente já arrumou tudo que tinha que arrumar, terminou os trabalhos. Vamos namorar? Né? Namorar é uma expressão que funciona muito bem nesse sentido. Então, são as coisas que você faz por diversão. Então, indústria do entretenimento, parques e galerias de arte, influência sobre as crianças, está relacionado com criança, está relacionado com taxa de natalidade, e a visão sobre o sexo e a promiscuidade. Promiscuidade aí, a palavra estava no livro, eu traduzi para cá, é meio complicada porque épocas diferentes têm visões diferentes a respeito do que seria promíscuo ou não, né? Mas é aquilo que envolve sexo, diversão, férias, artes e crianças, tá? Casa 6, né? Que na astrologia tradicional, na astrologia natal, representa servidão, trabalhos manuais, trabalhos servis. Aqui ela vem representar globalmente o quê? A classe trabalhadora, os operários, né? Que trabalham com as mãos, que trabalham em trabalhos servis, servidores públicos, porque eles são servos do rei, né? Hoje a gente não fala mais em rei, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas a gente tem aí a ideia do Estado como o governante que o povo escolhe, direta e indiretamente, com mais ou menos capacidade, que se troca a cada X anos, mas que continua sendo a autoridade. E você tem os servos do rei, os servidores públicos, tá? Forças Armadas,
que também são servos do rei, também são servidores do Estado, tá? Sindicatos, fábricas, seguridade social. Sindicatos no sentido de classe trabalhadora, tá? Fábricas no sentido de trabalho manual, de manufatura. A própria palavra manufatura, né? Feito com a mão, manufato, né? Feito com as mãos. A seguridade social. Só que aí tem uma coisa importante, tá? Seguridade social no sentido de previdência. Você paga para receber. Você contribui para receber. Enquanto caridade, e é muito complicado usar a palavra caridade, porque no Brasil a Seguridade Social tem finalidade, como dizer, beneficente, por assim dizer. Então, você tem, por exemplo, a aposentadoria com um valor mínimo, né, do salário mínimo, mesmo para pessoas que nunca contribuíram, porque tem-se como princípio informador da Seguridade Social, do direito da Seguridade Social, o dever da sociedade de cuidar dos menos favorecidos, tá? Então, essa caridade vai entrar lá para a casa 12. Agora, a Seguridade Social, enquanto cálculo atuarial, enquanto um sistema equilibrado de investimento e retorno, está aqui relacionado à casa 6, tá? Holding, Débora Holding, tá? Maravilhosa, o livro dela é lindo, sugere que o estoque dos grãos está aqui também. Não entendi exatamente por quê, e tem que se deixar claro que Ibn Ezra discorda. Ibn Ezra fala que os alimentos estão na casa 2, os estoques de alimentos estão na casa 2. Tá? Perguntas sobre casas 5 e 6? Não, sem perguntas sobre a casa 5 e 6. Estamos aqui na metade já do encontro de hoje. Casa 7. Taxa Nacional de Casamentos e Divórcios. A casa 7 representa na astrologia natal os casamentos e contratos como um todo, né? Na astrologia mundana representa casamentos e divórcios. Divórcio se a gente tiver um planeta maléfico aí, né? Casamento se a gente tiver um planeta benéfico aí aparecendo. Representa também os inimigos públicos, os inimigos da nação, tá? Lembrando que significa os inimigos públicos, porque ele é a casa 7 da casa 1, o opositor ao povo, tá? Enquanto contratos representa os acordos com outras nações. Dependendo de como ela está, se ela tem um planeta maléfico ou não, pode indicar guerras, conflitos com outras nações. Aproveito aqui, tá, para lembrar sempre que a astrologia deve seguir o princípio da realidade. Não faz sentido você virar e falar: ah, Marte está na casa 7, portanto o Brasil vai declarar guerra. A gente não declara guerra, sei lá, desde a Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra Mundial, né? Que era meio que complicado não estar em guerra. Era visto com suspeitas as nações ditas isentas, ditas neutras, né? Ou ainda conflitos menores, né? Não menores porque, por exemplo, a Guerra do Paraguai não pode ser considerado um conflito menor, mas conflitos mais antigos, conflitos mais distantes. É complicado falar em guerra para um país como o Brasil, que não tem o costume de entrar em guerra. Porém, é razoavelmente
fácil mencionar guerra a respeito dos Estados Unidos, que é uma nação beligerante, ou referente a nações no Oriente Médio, tá? Que notoriamente são famosas por entrarem em guerra com frequência. Então, quando for para avaliar astrologia mundana, é meio errado colocar nesses termos, mas avalie a realidade, ok? Casa 8 representa a dívida pública, o fisco, perigo para o povo, recursos dos inimigos e taxa de mortalidade. A casa 8 representa a morte, na astrologia tradicional, na astrologia natal. Representando a morte, ela representa a taxa de mortalidade. Faz sentido, né? Ela é a casa que se opõe à casa 2. Se a casa 2 representa o patrimônio, a casa oposta à casa 2 representa a dívida. Casa 2 representa crédito, casa 8 representa débito. Faz todo o sentido do mundo, tá? Representa também perigo para o povo, no sentido de taxa de mortalidade, tá? Representa os recursos dos inimigos. Por que os recursos dos inimigos? Qual que é a casa que representa os inimigos? É a 7. E a 8 é o quê? A 8 é a casa 2 da casa 7. Ok. Representa também o fisco, né? Por quê? Porque existem duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Brincadeira, né? Representa o fisco no sentido daquilo que você tem que pagar, os débitos da nação, inclusive para com a nação, né? É meio complicado colocar nesses termos, porque, afinal, a nação é o povo. Tem um livro maravilhoso a esse respeito, tá? Leitura do segundo ano da Faculdade de Direito. Quem é o povo? A nação não é o povo. Porque se dependesse do interesse do povo, por exemplo, ninguém paga imposto. Porém, entende-se que existe um entendimento, uma entidade supraindividual que é feita da vontade geral, que é diferente da vontade de todos. Ok? Estou assumindo que nós não temos dúvidas aqui também. E o que tiver de dúvida, se alguém tiver no final, o Emanuel acabou de brincar, né? Falou: olha, não tô, por enquanto estou só ouvindo, talvez eu tenha dúvidas no final. Perfeito, sem nenhum problema. Casa 9. Religião, igrejas e entidades religiosas. Nenhuma dificuldade. A casa 9 representa as religiões. Portanto, em astrologia mundana, a casa 9 representa religião, igrejas e entidades, tá? Diplomacia e entidades internacionais, frotas mercantes e de transporte. Por quê? Porque a casa 9 representa grandes viagens, viagens longas, viagens internacionais. Então, você tem aí a frota mercante, frota de transporte, diplomacia e entidades internacionais, tá? Representa também o mercado editorial, universidades e comunidade científica, tá? Universidades, sim, os altos estudos relacionado à Casa 9. Comunidade científica, mesma coisa, pesquisadores, aqueles envolvidos com a criação do conhecimento, tá? Mercado editorial, aí é legal, né? Porque, afinal, qual é a diferença entre o mercado editorial e a imprensa? O mercado editorial transmite as ideias da comunidade científica.
não as notícias. Tá? Representa também os operadores do direito. Isso aí é uma expressão que eu adaptei, tá? O livro da Deborah Holding coloca em outros termos, coloca, se eu não me engano, a Lawyers Bar, né? A Associação dos Advogados, que não está errado, tá? Mas faz muito sentido colocar aí aqueles que trabalham com o direito. Porém, são os que trabalham com o direito, mas não são os juízes. Isso é importante deixar claro. Por quê? Porque os juízes, eles vão estar relacionados intimamente com a casa 10. Casa 10, o rei ou governante da nação, nós não temos rei, temos um governante. O líder do governo, isso faz muito sentido quando a gente fala em países parlamentares, né, que tem o parlamentarismo como sistema de governo, e lá você tem um primeiro-ministro, né? Faz sentido também olhar aí como o líder do governo na Câmara, o líder do governo no Senado, tá? Também são as autoridades que se impõem sobre o povo. Nesse sentido, portanto, estamos falando também dos juízes. Tá? Também representa a reputação e o poder nacional. Por quê? Porque a casa 10 representa, na astrologia tradicional, na astrologia natal, as honras, o reconhecimento público. Então, a reputação e o poder nacional estão intimamente relacionados com a casa 10, tá? É considerada a casa mais importante em astrologia mundana. Por quê? Porque a astrologia mundana ela está intimamente relacionada com as dinastias, com os governantes, com o que acontece com o governo. Portanto, planetas aqui acabam tendo um valor muito grande, tá? Acabam sendo muito importantes. Perguntas? 3, 2, 1. Não? Nossas últimas duas, né? Casa 11, o legislativo, tá? O poder legislativo. No Brasil, o Congresso. Astrologia Munda, William Ramsay, ele fala que representa especialmente a Câmara dos Deputados, ou melhor, a Câmara dos Comuns, né? A Casa dos Comuns, não a Casa dos Lordes, usando a expressão do direito inglês, né? Por que ele fala especialmente a Câmara dos Deputados? Não sei, tá? Não consigo fazer a mínima ideia. Para ser bem sincero, para ser 100% sincero, eu veria a Casa 11 especialmente como o Senado, tá? Como os lordes, como aqueles que representam os territórios. Mas talvez eu mude de ideia, estudando melhor e entendendo melhor, tá? Também representa o legislativo local, Câmara dos Deputados, estaduais e Câmara dos Vereadores, tá? Também representa os recursos do partido no poder, tá? Por quê? Porque a casa 2 derivada da casa 10 é o patrimônio do rei, patrimônio do governante, ok? E a casa 12, casa 12 que representa na astrologia tradicional, na astrologia natal, os segredos, os demônios, as dificuldades, a loucura, o aprisionamento, tudo que atrapalha, né? Representa aí o quê? Sistema prisional
no sentido quase... é uma metáfora péssima e eu espero não ser muito criticado por ela, mas é aquela coisa, né? Do ponto de vista psicológico, você pega os seus defeitos, os seus demônios, os seus pecados e joga para o inconsciente. Do ponto de vista social, você pega os seus problemas, os seus agressores, as pessoas com as quais o Estado falhou, e isso é uma visão muito mais de bem-estar social do que eu normalmente tenho. Não gostou do que eles fez, do que eles fizeram? Joga numa sala escura, tranca, esquece a chave. E metaforicamente é uma colocação muito boa, né? Porque é aquela história, bandido bom é bandido morto, filho de uma puta. Vou pegar esse bando de marginal, vou trancar num prédio, jogar a chave fora e se encher o saco, vai apanhar, vou entrar e vai morrer todo mundo. Foi assim que aconteceu o massacre do Carandiru e foi assim que nasceu o PCC, né? Provando que não é saudável e não é inteligente você reprimir os problemas. Tem que tentar enfrentar eles de forma mais clara, né? Trazer para a luz e tudo mais. É complicado, tá? É uma discussão que socialmente, juridicamente, ela é muito grande. Hermeticamente, magisticamente, ela é muito comum, tá? É o famoso shadow work, né? Trabalho de sombra, que é enxergar os maiores problemas que você tem, e todo mundo tem um esqueleto no armário, e tentar trazer ele para a luz e integrar ele à personalidade. Não é fácil, mas é necessário, tá? Espiões e inimigos ocultos, aquelas pessoas que estão escondidas, causando problemas, sabotando, tá? Sociedades e movimentos escondidos, tá? Grupos políticos que tramam contra a nação. Também representa hospitais, asilos e instituições de cuidado de pessoas em situação marginal, em situação marginalizada. Asilos, cuidando dos loucos de todo gênero, cuidando dos velhos, cuidando daqueles que estão marginalizados, tá? Daqueles que não têm poder, daqueles que não têm para onde ir. Representa também campos de concentração e pessoas reduzidas à condição de escravidão, né? Campos de concentração, uma situação bem específica, né? Muito famosa na Segunda Guerra Mundial e muito discutida, ou melhor, não discutida como deveria a respeito dos campos de reeducação dos uigures, né, uma minoria muçulmana na China. E sim, é um problema, né? Pessoas reduzidas à condição de escravidão, infelizmente ainda muito mais comum do que nós gostaríamos de admitir, do que nós gostaríamos de nos lembrar, especialmente no Brasil, né? Moradores de rua e enfermos, né? Pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que são excluídas da sociedade, estão relacionadas com a Casa 12, tá? Então, resumindo aí o que a gente teve até agora, né, falando de hoje. Primeiro, há quem entenda que os planetas têm significados específicos na astrologia mundana, gerais, minto. Há quem diga que os planetas significam partes da sociedade de forma geral, por exemplo, o rei, o Congresso, que estaria relacionado com Júpiter, provavelmente, tá? A Lua, que estaria relacionada com o povo.
E há quem diga que as casas apresentam os significadores da nação. Eu prefiro essa segunda teoria, né? Então, se você quiser saber como que um determinado extrato social vai estar em uma determinada estação ou ano, se levanta a carta natal da determinada estação ou ano do ingresso do Sol na estação ou do ingresso do Sol no signo de Áries, que é o começo do ano astrológico, e avalia os significadores das casas, ou seja, o regente do signo que está na cúspide da casa. E isso dá uma certa informação a respeito, tá? Meus queridos, perguntas? Deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela. Sem comentários por enquanto. Então, vou aproveitar, tá? Já vou encerrar aqui o REA. Muito obrigado aos participantes. Vai entrar esse REA, né? Esse grupo, esse estudo, essa transmissão no YouTube e o link vai ser disponibilizado. Obrigado a todos e terminando.